A gente continua no nosso giro internacional, agora com notícias ao vivo, porque a Polônia recebeu mais soldados americanos nesse domingo. Os militares vão reforçar a segurança dos países aliados da OTAN em meio à tensão crescente com a Rússia. E esse assunto é, então, para a nossa correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo. Oi, Mariana, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Paula, boa tarde a todos, obrigada. É isso mesmo, chegou hoje mais um pelotão à Polônia, uma cidade da Polônia que fica perto da fronteira com a Ucrânia, onde está essa base militar norte-americana. No total, os Estados Unidos devem deslocar 3.000 tropas para a Polônia, para a Romênia e para a Alemanha. E de acordo com o Pentágono, essas tropas não irão atuar na Ucrânia, mas sim garantir a defesa dos aliados. Enquanto isso, imagens de satélite obtidas por uma empresa norte-americana mostram a movimentação militar em Belarus, exercícios militares ali na região. A Rússia já tinha anunciado que iria fazer essas manobras conjuntas com Belarus e que, na verdade, se tratam de manobras rotineiras, de um exercício, um treino para o caso de um possível ataque externo. Os Estados Unidos dizem que não, dizem que, na verdade, essa concentração de tropas é extraordinária. A OTAN disse que o envio de tropas russas para Belarus foi o maior agora desde a época da Guerra Fria. E a Rússia continua negando as acusações dos Estados Unidos e continua dizendo que não tem planos de invadir a Ucrânia. Inclusive, o governo russo já se posicionou também contra esse envio de tropas dos Estados Unidos para a região. Disse que se trata de um gesto ameaçador e que só piora a crise no leste europeu. Então, as tensões crescendo agora ao longo dessa semana lá na região. De volta com vocês. Mariana, eu vou pedir para você continuar um pouquinho aqui com a gente, porque a gente está acompanhando essa movimentação militar, mas existe sim a esperança de uma saída diplomática para essa crise. Como que andam, então, essas tratativas, essas negociações? Exatamente, são dois caminhos que acontecem paralelamente, né? A gente percebe as tensões militares crescentes com o reforço de tropas tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos e percebe também os avanços na diplomacia, ou pelo menos os esforços, né, na diplomacia, porque até agora a gente não tem visto avanços nessas negociações. A União Europeia tenta, sim, os líderes da Europa tentam o contato com as autoridades na Rússia, com as autoridades na Ucrânia, então as últimas semanas foram marcadas por essas conversas. Ontem mesmo o presidente francês Emmanuel Macron conversou com o premier britânico Boris Johnson e os dois concordaram que a prioridade deve ser o diálogo para aliviar tensões. O presidente francês viaja nessa semana à capital na Rússia, a Moscou, também viaja a Kiev, na Ucrânia, para falar com as autoridades dos dois países. E uma outra movimentação importante é o encontro do chanceler alemão Olaf Scholz com o presidente americano Joe Biden. Essa é a primeira visita do Scholz aqui à capital dos Estados Unidos, Washington, como chanceler da Alemanha. A Alemanha que vem sendo criticada pela postura nessa crise com a Rússia, né? O que acontece? A Alemanha tem muito interesse nisso tudo, porque a Alemanha recebe muito gás natural da Rússia. É um dos principais importadores de gás natural da Rússia. Tem a questão também do gasoduto passando ali direto da Rússia para a Alemanha, o que pode ser visto, o que está sendo visto como alguns como uma arma nessa disputa geopolítica, uma arma que a Rússia pode usar. Então, existe essa crítica à Alemanha, que também se recusou a enviar armas para a Ucrânia, ao contrário dos aliados, por exemplo. A Alemanha, ela não tem se posicionado muito em toda essa história, então por isso há muita expectativa para essa primeira visita do chanceler alemão e o que ele vai falar com o presidente Joe Biden, já que a Alemanha tem todo esse interesse econômico por causa do gás natural, da dependência do gás natural da Rússia. Inclusive, os Estados Unidos até já buscam ali alternativas para fornecimento do gás natural que não dependam da Rússia. Então, muita expectativa nessa semana para esse encontro e para outros também que vão acontecer. Lembrando que a principal negociação realmente acontece entre a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia ainda não respondeu formalmente ao documento que os Estados Unidos enviaram, a resposta dos Estados Unidos às demandas russas de se comprometer a não deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN, também tirar tropas da OTAN dos países do leste europeu, demandas russas que os Estados Unidos se recusam a ceder, se recusam a aceitar.
e disseram isso, né? Enviaram um documento, uma resposta para os russos, mas os russos ainda não responderam formalmente a essa carta, apenas se posicionaram ali, uma fala ou outra, então a gente ainda espera também essa resposta por parte dos russos e, por enquanto, essas movimentações diplomáticas em paralelo vão acontecendo por parte dos líderes da União Europeia, que também são interessados, é claro, em toda essa história. Então deve ser mais uma semana aí cheia de movimentações importantes, viu? De volta com vocês aí no estúdio.